Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. Aqui mais uma vez conosco o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, obrigado mais uma vez pelo convite. Votos muita paz a todos. E ali na técnica, o nosso querido Heber. Amigo ouvinte, internauta, nós vamos retomar o nosso estudo a partir do capítulo 15, Os Milagres de Jesus, da obra Gênese, e hoje no subtítulo Multiplicação dos Pães, item 48. Mais uma vez aqui, o Allan Kardec, Alexandre, ele não traz a passagem bíblica, né, em que ocorreu essa multiplicação dos pães, diferentemente dos itens anteriores, que ele vem transcrevendo a passagem evangélica, e aí quando ele fala da transformação da água em vinho, ele não traz, né? E agora, mais uma vez, ele não reproduz a passagem evangélica. Essa passagem nós encontramos aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a primeira multiplicação dos pães. E a multidão estava reunida, né, à margem do rio Tiberíades, e ouvindo ali a pregação, e continuavam a seguir Jesus, né? Então Jesus subiu o monte, sentou-se com os seus discípulos. E o discípulo Filipe, né, Jesus pergunta a Filipe, né, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, narra o evangelista, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita gente. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, nessa passagem aqui, Alexandre, fica clara que houve uma multiplicação. Eles deixam claro, narram com rigores de detalhes como se deu os diálogos. Então, por isso que eu até preferi que nós fizéssemos a leitura, para a gente poder acompanhar bem os comentários de Kardec. Então, a história é essa. Havia uma multidão que estava seguindo Jesus, cerca de 5.000 homens, como eles narram, e estavam com fome. E Jesus mesmo que começa o assunto, né? Ué, como é que tem dinheiro para comprar pão para todo mundo? E ele fala assim: não tem. E o próprio João diz: ele já sabia, ele provocou, mas ele já sabia o que ele ia fazer. E aí eles recolhem 5 pães e 2 peixes e multiplicam para aquela multidão de pessoas.
Kardec, ele coloca aqui para a gente o seguinte, no item 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores, ao mesmo tempo em que alimenta o escárnio dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de procurar conhecer o seu sentido alegórico. Este episódio não passa para eles enquanto pueril, mas a maioria das pessoas sérias tem visto nessa narrativa, ainda que sob uma forma diferente da comum, uma parábola, comparando o alimento espiritual da alma com o alimento do corpo. Então Kardec, ele traz uma via de observação aqui, que isso na verdade é uma parábola e é um sentido figurado, é o pão da alma, né? O alimento da alma. Então ele diz que isso é uma parábola, abre essa possibilidade, né? Traz como uma hipótese. Uma hipótese de ser... Assim como a da água e do vinho, por isso que ele não botou a fundamentação, Sim. A referência bíblica, justamente para não poder assentar ali de que foi um fato, né? Foi um fato que realmente ocorreu, que a gente realmente não sabe, né? Pode-se, porém, perceber nela, mais que uma simples alegoria, admitir que um determinado ponto de vista a realidade de um efeito material sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação do espírito ou a atenção muito concentrada em uma coisa fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam Jesus eram pessoas ávidas por ouvi-lo. Assim não há nada de espantoso em que, fascinadas pela sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre essas criaturas, tenham sentido a necessidade material de comer. Então vejam o que ele traz aqui, né? Uma outra hipótese. Que Jesus, ao falar... Então a primeira hipótese era uma parábola, o pão e o peixe eram na verdade a evangelização e alimentou a alma. O alimento da alma. O evangelho como alimento da alma, o espírito saciou 5.000 homens ali. A segunda hipótese é que ele, ao falar, fez com que as pessoas se concentrassem não na comida, mas naquilo que ele estava falando, até porque ele tinha um poder magnético realmente que atraía a atenção daquelas pessoas. Então eu estou prestando atenção em alguma coisa, esqueci do estômago. A minha boca, né, não vai mais ter aquela necessidade de alimentação, meu corpo, né? E aí Kardec continua. Jesus, que previa esse resultado, pôde então tranquilizar seus discípulos, dizendo na linguagem figurada que lhe era habitual e admitindo que eles houvessem realmente trazido alguns pães, que esses pães seriam suficientes para matar a fome da multidão. Ao mesmo tempo, ele dava aos discípulos uma lição: dai-lhes vós mesmos de comer. Desse modo, ensinava que eles também poderiam alimentar por meio da palavra. Então, Kardec, ele está dando uma hipótese aqui, segundo ele, mais razoável, de que essa alimentação se deu pela palavra. E nós temos aqui muitos pontos que podemos destacar e refletir. Vamos aqui, André, vou te convidar para conversarmos sobre a primeira hipótese, a questão de ordem espiritual. Vejamos, Jesus é quem teria feito a proposta para se trabalhar a problemática. Vem cá, tem muita gente aqui, tem comida para todo mundo? Vem cá, tem dinheiro aí para comprar comida para todo mundo aí e tal. E aí observa que essa necessidade coletiva, no sentido figurado aqui do relato, era a fome. E nós temos se compararmos ou traduzirmos essa pequena multidão, essa turba para a humanidade, nós estamos famintos, né, de pão espiritual. Então Jesus chama um pequeno grupo e pergunta assim: vem cá, como é que nós vamos resolver essa questão? E aí uma minoria, o grupo, começa a procurar a solução para aquele ali. Sim. Quem tinha um recurso, e aí me parece que fica a primeira lição de solidariedade. Ou seja, uma minoria, alguém chegou e falou assim: olha, eu tenho isso aqui, estou trazendo fulano que tem 5 pães e 2 peixes,
Então essa proposta, essa primeira hipótese de Kardec me faz, me convida às questões de natureza moral. Por exemplo, na casa espírita, nós temos uma multidão ali com uma necessidade, naturalmente que é individualizada, mas vamos interpretar todos eles necessitados de pão espiritual. E nós temos um grupo menor, né, que foi convidado para ali multiplicar. Ali estão encarnados na condição de orientadores, de palestrantes, né, de zeladores da instituição, o pessoal da limpeza, doutrinadores, médiuns passistas, que vão multiplicar todos os recursos que aquela multidão vai precisar. Agora imagine se todas essas pessoas, esses agentes envolvidos, a minoria, não estivesse ali presente. Seria como se, ao perguntar, tem algum pão? O que nós podemos falar? Não, nós não temos, eu não tenho dinheiro para comprar também. Então me parece que essa ideia de solidariedade, sob o aspecto alegórico, na primeira hipótese, fica bem clara. Olha, o que nós podemos fazer por essas pessoas? Não, você pode multiplicar essa bênção, né? Jesus não vai estar na nossa casa espírita sábado para palestrar, como há 2000 anos atrás, pessoalmente. Aqui as ondas da Rádio Rio de Janeiro, de alguma forma, representam justamente essa multiplicação dessa mensagem que vai saciar todas as pessoas, todos os nossos irmãos que estão a nos ouvir agora, né? Nós estamos multiplicando aqui recursos que às vezes a gente sequer imagina. Talvez tenham pessoas que ao ouvir um programa, não só o nosso, claro, mas um programa da rádio, de repente desliga o rádio, sai da internet e agradece a Deus assim, puxa vida, eu estava pensando em fazer uma coisa e não vou fazer mais. Me recordo, certa feita na UZERJ, havia, não sei se ainda existe, uma lanchonete em frente, do outro lado da rua, e eu parei para tomar um suco, que era quase um ritual, e aí um companheiro chegou e perguntou assim, o que é aquilo ali na frente? Leu a placa, Sociedade Espírita, e aí eu dei assim uma breve pincelada, ele pegou, atravessou a rua e entrou. E eu continuei ali meu lanche, não reparei, mas me surpreendi quando eu cheguei, um companheiro nosso, que era seu Emil Frambach. Emil Frambach apresentou o Prelúdio de Paz aqui. Isso, chegou e determinado para o professor Alexandre, você se importa, eu estava fazendo algo no computador numa sala, e ele falou assim, você se importa de eu usar esse espaço aqui? Eu falei, não senhor. Saí e ele entrou com aquele companheiro, o que havia me abordado na lanchonete. Passado algum tempo, eu me envolvi em outras atividades, 1 hora mais ou menos depois, esse companheiro chegou, esbarrou comigo nos corredores, falou assim, se despediu, falou assim, meu amigo, muito obrigado por vocês terem me recebido aqui. Aí eu falei assim, porque hoje, quando eu te cumprimentei ali na lanchonete, eu entrei ali pensando assim, eu vou fazer aqui um lanche e vou para casa, porque a minha ideia era me suicidar. E o companheiro que me recebeu, esse referindo seu Emil, me trouxe para uma conversa e eu saí daqui com uma outra cabeça, com uma outra ideia. Então, na verdade, vejamos que às vezes após um programa, após uma mensagem, muitas pessoas às vezes receberam esse pão espiritual e foram saciados na sua problemática. Então me parece que esse é um ponto para reflexão. E a outra aqui Kardec coloca é justamente e aí mais uma vez a capacidade de Jesus no seu poder fluídico. Você colocou bem. E o Chico uma vez deu uma lição, né? A pessoa de barriga vazia às vezes não vai conseguir ter recursos para poder atentar às questões do lado espiritual. Jesus, por ser um espírito puro, é possível que tenha ali durante a sua palestra, a sua pregação, do seu magnetismo, ter saciado ou ter deixado as pessoas com uma sensação, né, de que não precisavam, de que não estavam com fome, de modo que ele pudesse dar um ensinamento e com isso a quantidade de alimento que tinha, de alguma forma, saciou e as pessoas ficaram com a ideia do milagre. Então me parece que uma ou outra hipótese nos dão elementos ricos para reflexão e ver que é preciso, daí eu gostaria de lhe ouvir, porque me parece que essa ideia do quanto nós temos, né, porque nós pedimos muito ao alto, né, e você acha que faz sentido o alto, às vezes, exigir da gente que a gente tenha pelo menos algo para ser multiplicado? Né? Será que nós precisamos também ter algum recurso para que a providência divina possa agir em cima disso?
Sim, com certeza, amigos ouvintes. Nós estamos fazendo aqui o estudo da obra Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 48, multiplicação dos pães. Comigo, André Monteiro, aqui conosco também o Alexandre Almeida e ali na técnica o Weber. Alexandre, é interessante que o Emmanuel ele vai comentar esta passagem evangélica. Inclusive está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, publicada pela Federação Espírita Brasileira. No livro, no Caminho, Verdade e Vida, no título Tende Calma, na mensagem Tende Calma, o Emmanuel ele vai dizer justamente para nós que, de alguma maneira, você tem como multiplicar todos nós somos multiplicadores. Todos nós temos essa condição. Ali é uma passagem que talvez a gente fique muito na discussão se o pão foi multiplicado ou não. Quando, na verdade, o âmago da questão não é isso. O âmago da questão é: o que eu tenho para multiplicar? Quantos pães tem? Ele faz essa pergunta, o Emmanuel entra nessa questão. O que tendes aí, né? Tenho 5 pães e 2 peixes. Então vai, multiplica. O que você, Alexandre, tem aí? O que eu, André, tenho? O que nós temos? Eu tenho 10 reais no bolso. Então vai multiplicar. É isso que você tem? É só isso que você tem de faculdade? Então vai multiplicar. O que você tem? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Então vai, multiplica esse tempo com alguém. Use esse tempo bem, né? Use isso para ensinar alguém, para instruir alguém, para esclarecer alguém. O que você tem? Eu tenho um carro. Então coloca esse carro, multiplica esse dom. É mais ou menos... Ele, né? Oi? Dê utilidade a esse recurso. É mais ou menos como a parábola do semeador, que saiu a semear, né? A gente pode fazer uma analogia com isso. Ele saiu a semear, metade das sementes caiu no solo árido, outra metade caiu nos espinhos, outra caiu em solo fértil, e aí multiplicou, né? Uma o espinho abafou, a outra não aconteceu nada porque estava na pedra, e outra caiu em terra boa, multiplicou por 100. A parábola Ai, deu um branco agora. Aquela parábola que cada um ganhou 2 denários, né? Como é que um ganhou 5 e um ganhou 1, outro ganhou 2 moedas, outro ganhou 5. Mas como é que é o nome dessa parábola? Que um enterrou... Do trabalhador, na última hora? Um enterrou a moeda. Deu um branco agora no nome da parábola. Enterrou uma, o que tinha 2 multiplicou por mais 2, e o que tinha 5 multiplicou por 10. Então, um tinha uma faculdade, o outro tinha 2, né? 2 faculdades, multiplicou por mais 2, e o que tinha 5 multiplicou por mais 10. Ele ainda falou: aquele que mais foi dado, mais será cobrado. E ele manda retirar aquele que enterrou o denário. Ele manda, pega e dá para o que multiplicou 5, que muito será dado, muito será cobrado, muito que foi dado. Então, vou ensinar, lembro até o final do programa o nome dessa parábola, né? Mas você vê o que? Aqui está falando de multiplicação. O que tendes aí, né? Eu tenho uma faculdade aqui. Então você tem que multiplicar essa faculdade para o bem de alguém. E isso vale também, André, nas questões materiais, né? Porque muitas das vezes a pessoa, por exemplo, vai fazer parábolas dos talentos, você salvou. Salvamos aqui. Quais são os seus talentos, né? Isso. Exatamente, porque, por exemplo, a pessoa está desempregada, aí vai fazer se inscreve para um concurso público. Tudo bem, minha lista pediu, eu vou orar. Mas se eu não pegar no livro, se eu não me dedicar nos estudos, vai ficar complicado. Então, a vida, a providência divina vai ser: bom, o que tens aí? Né? Eu tenho aqui o meu esforço, né? Eu estou
dormindo mais tarde, eu estou me dedicando, eu estou indo na casa de um companheiro, eu estou pesquisando, eu estou indo para a biblioteca estudar. Ou seja, então a providência divina vai socorrer em cima do nosso esforço. Então me parece que a observação feita por você é muito pertinente, muito mais do que concentrarmos no nosso esforço. É válido, né? Se um dia chegasse a informação de uma forma mais precisa, se era realmente o pão material ou se estava falando do pão espiritual, mas o fato é a essência da questão, né? Que, como você colocou, o Emmanuel abordou muito bem. Nós temos que produzir algo, identificar, né? Isso, em benefício de outro, de modo que a providência divina possa multiplicar em favor de todos nós. O primeiro fato é saber que todos nós somos dotados de algum talento, de alguma faculdade que possa ser colocada em benefício do nosso semelhante. Que Jesus fala, que tendes aí? O que vocês têm? E é isso, o que você está fazendo com isso que você tem? Não estou fazendo nada. Enfim. E perguntou o que temos aí, dá para comprar para atender a todos, né? Que poderia dizer, ele estava reunido com um grupo separado, né? Sim. Ele falou assim, olha, não dá para... Porque raciocinando pelo senso comum, numa pequenez espiritual, o que de repente esse grupo faria, olha, a gente tem aqui, quantos você tem aí, André? Ih, Alexandre, eu só tenho tanto, vai dar muito mal aqui pro nosso pequeno grupo aqui. Olha, dentro de um exemplo de um egoísmo, a gente iria... É muito razoável contar um diálogo nesses termos. E olha, nem adianta que não vai dar para todo mundo aqui. Vamos comprar aqui para gente, nosso grupo é reduzido. Mas Jesus já descartou, já propôs que o entendimento fosse em favor de todos. O que tem aí? Dá para comprar para todo mundo? Olha, tem tanto, não dá para comprar. Aí o outro já buscou alguém que tinha os recursos que foram apresentados. E isso denota que eles identificavam em cada um recurso para isso. Cada pessoa identifica esse recurso. E muitas vezes a gente, para ajudar, eu queria ganhar na loteria para poder ajudar o meu semelhante. Será que é só essa possibilidade? Será que nenhum de nós tem recurso? Tem talento para ser multiplicado? É óbvio que os talentos, e quando a gente fala em talento, são as capacidades. Capacidade material, capacidade moral, capacidade intelectual. Sim. De ajudar o teu semelhante. Alguém tem algum tipo de capacidade. A gente lembra até daquela passagem do Bezerra de Menezes, que quando um companheiro vai na reunião, na federação, o aborda nas escadas, né? E diz que estava desempregado, com família, passando dificuldade, e que precisava de um recurso financeiro. O doutor Bezerra não tinha recursos, né? Tudo que ele tinha, ele colocava ali em prol do seu semelhante. E ele coça o bolso, só tinha o tique do bonde. E ele foi dar um abraço no companheiro. Ele abraça esse companheiro e fala para ele, vai para casa, faz uma oração, abraça também os seus familiares. E o companheiro retorna na semana seguinte dizendo que fez isso, muito agradecido a ele, que ele dormiu, que eles dormiram bem aquela noite, que eles não tinham nem o que comer, que no dia seguinte ele saiu para trabalhar, saiu para procurar emprego e conseguiu uma colocação. Foi saciado sobre todos os aspectos, né? E o que materialmente. E o que o doutor Bezerra tinha? Um abraço. Colocou em prol do semelhante, multiplicou. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando aí ao final do programa de hoje, desejando muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Votos muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4 da segunda parte, um capítulo no qual nós estamos estudando os espíritos sofredores, assim classificados pelo nosso querido codificador Allan Kardec, e é exatamente no estudo que estamos já distendendo, alongando alguns encontros sobre Auguste Michel. Quem foi Auguste Michel? Nós vemos que ele foi um tipo muito, não mau, mas um tanto indiferente às coisas, gostava das situações corriqueiras, superficiais. Então, ele deu comunicação, o Auguste Michel deu comunicação, a primeira, no dia 8 de março de 1863, alguns dias depois da desencarnação, o que não é muito comum em espíritos que não sejam mais avançados, como os espíritos felizes, por exemplo. Mas então, Auguste Michel deu essa comunicação através de um médium que indiretamente o conhecia. Moço rico, Auguste Michel gostava da vida boêmia, gozava de larga e exclusivamente a vida material junto aos seus companheiros, era inteligente, mas indiferente com relação às coisas mais sérias, mais profundas. E isso era característico da posição de estar no mundo do Auguste Michel, e ele não era mau, como nós dissemos, mas também não era tão bom, porque ele, apesar de se fazer estimar pelos companheiros de pândegas, de folguedos, ele não fazia propriamente o bem. E nós sabemos que não fazer o bem significa, de uma certa forma, de algum modo fazer o mal. E então, um homem mundano não fez o bem, também não fez o mal, mas nós sabemos qual é a posição a esse respeito. E ele desencarnou porque teve uma queda da carruagem em que ele estava passeando. Foi evocado alguns dias depois da sua desencarnação por um médium que indiretamente o conhecia e deu sucessivamente umas 5 comunicações. Nós já falamos dessa primeira evocação, no dia 8 de março de 1863, e ele disse que, pelo menos até aquele momento, apenas alguns dias após a desencarnação, ele disse que tinha conseguido apenas desprender-se com dificuldade do quadro em que ele estava ao desencarnar. Falou das dificuldades de comunicação, porque pensar é difícil, pensar, pelo menos com lógica, com lucidez, com equilíbrio, por conta da perturbação que todos nós atravessamos ao desencarnarmos. E nós sabemos também que o tipo de morte que ele teve, uma queda, portanto, alguma coisa súbita, perturba o espírito. Isso também acontece com as desencarnações por acidentes de outros tipos e pela forma de violência que provoca a desencarnação. Psicologicamente, nós sabemos que essa inquietação sobre o futuro, que ele próprio declara nessa primeira comunicação, ele diz que tinha uma incerteza cruel a respeito do próprio futuro. E ele disse que essa incerteza cruel, moral, portanto, era um sofrimento mais doloroso ainda do que o sofrimento corporal. Ele falou da incerteza do futuro e pediu que orassem por ele para que Deus o perdoasse. O espírito aqui pedindo oração e perdão. Na segunda evocação, 10 dias depois, no dia 18 de março de 1863, ele disse que ainda persistia aquela dificuldade de se comunicar,
dirigiu-se ao médium, dizendo que ele era o único médium ao qual ele se podia dirigir, se permitia dirigir para pedir preces, com que objetivo? Ele diz, para que a bondade de Deus me subtraia a perturbação. E depois ele indaga ainda, de uma forma quase que retórica, ele diz, por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Orai, orai. Nós aqui sabemos, já atravessamos o estudo desta segunda evocação, que o sofrimento moral e o sofrimento físico têm também uma relação com a memória espiritual e a memória emocional. A memória emocional faz com que o espírito reviva aquilo que ele viveu quando estava encarnado, portanto, com a repercussão no corpo físico, no plano das emoções. E ele disse novamente alguma coisa a respeito da cruel incerteza a que ele já se tinha referido na primeira evocação, falando sobre essa incerteza e essa insegurança pelo sofrimento. Disse que ainda estava muito ligado ao corpo, que tinha dificuldade de ver onde devia encontrar-se, e nós vemos isso também à mesa mediúnica, quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados, mas aí ele faz um pedido bastante peculiar. Ele diz, nesta segunda comunicação, vinde orar sobre o meu túmulo, ele disse, meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Indaga. Nós vemos que aqui que é uma questão de percepção, que é própria do espírito, e de sensação, que é própria do corpo, mas como ele não tinha mais corpo, ele tinha a lembrança emocional do que ele tinha chegado através do corpo físico, das sensações, e como isso repercute, é uma reverberação vibratória na intimidade do espírito. Então ele pede, vinde orar sobre ele, referindo-se ao túmulo, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Nós estudamos isso em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 321, e muitas perguntas subsequentes, em que os espíritos esclarecem ao nosso querido codificador Allan Kardec a respeito dessas questões, se a prece é mais importante para o espírito, se as solenidades, os monumentos, as estátuas junto aos túmulos sensibilizam o espírito no plano espiritual, sobre a afeição particular do espírito por determinados lugares, que ele gostava muito de frequentar tais ou quais lugares. Isso é de uma forma geral, nós estamos apenas comentando para nos ilustrarmos a respeito dessa situação e dessa repercussão no plano íntimo do espírito a respeito dessa relação da sua memória emocional a respeito do que ele vive e viveu quando encarnado. Pois no dia 6 de abril de 1863, portanto, uma terceira evocação, o Auguste Michel estava agora já na terceira oportunidade. Ele tinha desencarnado e tinha, poucos dias depois, ele deu a primeira comunicação no dia 8 de março. Agora, dia 6 de abril, menos de um mês depois, então ele já está aqui falando no dia 6 de abril de 1863, a terceira evocação, a que ele responde e pede oração novamente. Nós vimos que é uma prática, na verdade, um comportamento regular dos espíritos pedindo orações. E Auguste Michel pediu orações novamente. Que diz ele? Ele diz que pede que o médium vá ao lugar onde está o seu corpo, portanto, ao cemitério. E então, com esta dúvida a respeito do que pode acontecer, etc., depois responde. Então, nós vemos aqui uma questão bastante interessante, que é a nota com a qual o nosso querido codificador Allan Kardec termina
exposição do espírito Auguste Michel. Ele faz todas as observações, apresenta todas as comunicações do espírito Auguste Michel, e ao final o nosso querido Allan Kardec nos ensina, com aquele tipo de letra menor, porque o rigor científico, a inequívoca honestidade intelectual de Kardec faz com que tudo que ele escreveu seja aqui presente ou impresso com um tipo menor de letra, né? Então, diz-nos o nosso querido Allan Kardec: a insistência do espírito, referindo-se a Auguste Michel naturalmente, para que se orasse sobre o seu túmulo, é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, a dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa, no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal efeito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Portanto, nós vemos aqui que o espírito Auguste Michel tem essa dificuldade, mas recorre a esse pedido interessante, muito raro, e que é essa insistência para que se fosse fazer oração junto ao seu túmulo. Kardec diz que é uma particularidade notável, e ele levanta aqui as questões, a origem, as causas desse pedido e dessa postura de Auguste Michel. Diz-nos Kardec que nós deveríamos e devemos levar em conta a tenacidade dos laços que ao corpo prendiam. Por que que os laços ainda faziam com que o espírito estivesse muito preso ao corpo? Porque foi uma desencarnação súbita. Ele teve uma queda da carruagem, ele estava passeando, e então foi uma desencarnação súbita. O espírito não estava preparado, muito menos também se tinha preparado, avançando, aprofundando o estudo, o conhecimento das coisas do espírito e do plano material. Então, a primeira questão que Kardec levanta é a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam, porque na juventude, era um homem jovem, ele ainda tinha muito fluido vital para manter o corpo vivo. Uma outra questão, isso tudo associado à dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Como ele era apegado às coisas materiais e não era dado às coisas do espírito, então ele estava com esta outra dificuldade para mantê-lo, digamos assim, nesse quadro. Então, Kardec diz que se compreende que essa prece pudesse, então, vir a exercer uma ação magnética mais poderosa ainda, no sentido de auxiliar o desprendimento do espírito Auguste Michel do corpo físico que lhe servia de instrumento naquela ocasião, naquela encarnação. E nós aqui estamos estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós estamos estudando O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, esta obra de Allan Kardec, que traz toda a teologia espírita para nós estudarmos com profundidade, e nós estamos juntos aqui estudando essa obra, fazendo este estudo pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E então, nesse particular, como é que está esse pedido de oração quando Auguste Michel novamente pede essa oração junto ao túmulo? Então, ele diz: vinde orar sobre meu corpo,
que naturalmente o corpo dele estava naturalmente dentro do caixão, mas ele via o corpo. Então ele pergunta: será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Porque, diz ele, vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Aqui nós vemos essa questão muito importante que nós devemos aprofundar, inclusive em nosso próprio benefício, pelo nosso próprio esclarecimento, desde já, para quando nós tivermos que fazer essa travessia. Ele diz: vejo que poderei ficar mais tranquilo. O conhecimento, a presença e a vibração da oração, o fato de nós sabermos o que vai acontecer, nos dá tranquilidade. Isso não só podemos confirmar agora com relação às coisas, das circunstâncias da nossa vida física, e então isso também se dá no mundo moral e aqui no mundo espiritual, onde já estava desencarnado Auguste Michel. Ele diz: vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. É porque ele, não conseguindo se desprender, magneticamente ainda preso ao corpo que lhe serviu de instrumento, então é exatamente por isso que o nosso Auguste Michel se sente dessa maneira. E quer então, não só ele volta incessantemente ao lugar, e aqui revela-se o apego. O apego nós sabemos que é a marca, digamos assim, da inferioridade do espírito, quaisquer que sejam as ocasiões, os tipos de apego que nós tenhamos. E então, é claro, é até natural que ele tenha esse apego ao corpo físico, como também não podemos nós dizer que não vamos sentir esse apego com relação ao nosso próprio corpo quando desencarnarmos. Esperamos que não tenhamos esse apego, que estejamos sempre em prece, já nos preparando agora, inclusive, com o estudo do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, para que nós nos sintamos logo despertos, desatados, que estejam os laços materiais que prendem o espírito ao corpo físico, que se desatam esses laços quando o espírito se deslinda, ele se separa do corpo físico, mas a emoção permanece, fazendo com que a impressão, o desejo e até o hábito de se sentir junto do corpo aconteça. Então, é exatamente por isso que nós aqui lembramos aquela máxima de que teu tesouro está onde está o teu coração. Ora, onde é que está o nosso coração? Nós sabemos, a máxima é dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na verdade, nós já mencionamos no início do nosso estudo hoje, nós já mencionamos que Auguste Michel não era um homem mau, mas ele não era chegado às coisas do espírito. Ele não era chegado às coisas espirituais, à indagação, à aprendizagem do que acontece conosco quando o corpo físico deixa de funcionar. E então, nós vemos, e aqui voltamos à nossa questão 321 a 325, que nós já citamos aqui, com relação ao Livro dos Espíritos, que recebeu dos espíritos orientadores da humanidade respostas às perguntas de Kardec. Por exemplo, na 321 e 321A, o codificador fala sobre o dia dos finados e a oração junto às sepulturas. Os espíritos explicam que, na verdade, os espíritos preferem mais ou são mais sensíveis às preces
por causa do amor que as tenha dirigido e que envolva as vibrações das preces em benefício deles. Não porque as pessoas estejam junto ao túmulo, porque se não estivessem ligadas, ou se não estiverem ligadas pelo coração, a prece nem chega até os seus destinatários que estão no plano espiritual. Então, a oração junto às sepulturas não é absolutamente, rigorosamente necessária para que o espírito receba a manifestação da nossa lembrança, do nosso carinho. Na 322, os espíritos explicam a Kardec que os espíritos longe das sepulturas permanecem longe das sepulturas porque ninguém vai lá. Na verdade, porque quando alguém vai, eles se sentem atraídos. A prece, na 323, a resposta, a prece é mais importante para o espírito, porque é isso que santifica o ato da recordação, da lembrança, da homenagem pelo carinho da lembrança. E os espíritos dizem a Kardec, nada importa o lugar, desde que a prece seja feita com o coração. Lá na resposta à pergunta 324, os espíritos esclarecem a Kardec a respeito das solenidades, dos monumentos, das estátuas junto aos túmulos, se isso sensibiliza menos os espíritos do que a lembrança que os homens guardam deles. Ou seja, para os espíritos no plano espiritual, mais interessa uma lembrança, uma prece, do que erguer estátuas e monumentos junto à sepultura. Já na pergunta 325, a resposta vem na direção do que significa a afeição particular do espírito por determinados lugares. E os espíritos, os mentores, orientadores da humanidade, esclarecem ao nosso querido codificador Allan Kardec que, na verdade, isto é um sinal de inferioridade moral. O espírito está liberto no plano espiritual e não precisa, na verdade, ele não precisa, e por isso nem deve ter um apego aos lugares, a essas questões de localidades onde estejam os seus despojos mortais ou quaisquer outros lugares que tenham sido de muito interesse, de muito apego mesmo, diríamos, quando estavam encarnados, na circunstância de estarem encarnados. E, claro, nós vemos que na nota de Kardec, que já partilhamos com você, sobre ir ao túmulo orar pelo espírito que pediu isso. Inicialmente, o médium não foi. Nós vimos que o médium conhecia indiretamente o espírito Augusto Michel, quando encarnado, naturalmente, mas inicialmente o médium não atendeu o pedido de Augusto Michel tão logo ele fez. Mas depois ele acedeu e compareceu. E, portanto, essa comunicação, a quarta comunicação do dia 11 de maio de 1863, que nós vamos estudar em nosso próximo encontro, nessa comunicação nós somos informados de que há uma comunicação recebida ali mesmo, junto ao túmulo. É o que nós vamos estudar juntos em nosso próximo encontro, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando juntos o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono
nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.